Você sabia que a Bíblia Sagrada foi o primeiro livro impresso por Jonas Gutenberg? Isso mesmo! Fique até o final se você ama a Bíblia Sagrada para comentarmos sobre esse assunto. Se você não se inscreveu nesse canal, se inscreva, clique no joinha, faça um comentário que isso ajuda a ranquear essas mensagens, essas reflexões. Muito bem, eu quero dizer que Gutenberg foi quem inventou a máquina da imprensa, lá na Alemanha, no século XV, no ano de 1440. É chamada tipos móveis de chumbo que faziam as letras e também os sinais gráficos. Mas a máquina em si era uma máquina de madeira. A inspiração que veio em Gutenberg para a invenção da máquina foram as prensas de uva para preparar o vinho. O interessante é que o trabalho para imprimir a Bíblia, que foi o primeiro livro, começou em 1450 e foi até 1455, por volta de 5 anos para impressão. Alguns dizem que foi por volta de 3 anos. E ficou chamada essa Bíblia, Bíblia de Gutenberg, ou Bíblia de 42 linhas, porque haviam 2 colunas na página, em cada página impressa. E o total de folhas dessa Bíblia, 1282 páginas. Foi uma impressão no papel chinês. Mas a dificuldade do povo naquela época é que a maioria não sabia ler nem escrever. Em todo mundo era assim, e a Bíblia era escrita em latim. Para se ler a Bíblia, era preciso saber o latim. Os monges escreviam algumas partes da Bíblia, traduzia alguns livros também, mas era tudo feito à mão. Então, se demorava muito. Usava-se pena de ganso para escrever nos papiros, mas também se fazia no pergaminho, que eram peles de animais, ovelhas, cabras, vacas. Agora, quando se fazia no pergaminho, podia-se apagar, mas não no papiro. O interessante é que a soma de 1000 anos da Idade Média, de todos os escritos, foram superados por 50 anos da invenção da imprensa. Porque a imprensa trazia mais facilidade, mais quantidade, mais mobilidade. Agora preste atenção nisso, sobre o custo da Bíblia de Gutenberg. Eram 2 anos de trabalho do salário de um trabalhador para poder comprar uma Bíblia naquela época. Mas depois foi se multiplicando a máquina de impressão em toda a Europa e o preço da Bíblia foi caindo. Olha nos dias de hoje, a facilidade de se comprar a Bíblia, de se ter a palavra de Deus na mão. Agora olha isso que eu anotei para te informar. Uma folha da Bíblia original de Gutenberg custa hoje, para se ter uma ideia, se fosse vender para comprar, 500 mil reais. É uma Bíblia grande e ela vem escrito em latim. O interessante é que a Bíblia de Gutenberg foi impressa 180 Bíblias. Restam hoje no mundo 43. As outras foram perdidas. Mas foram 45 em pergaminhos, são peles de animais, e 135 em papel. E todas foram impressas, rubricadas e feitos seus devidos desenhos. Não era fácil aquele tempo, era tudo amadorismo. Até lidar com aquela tinta dos desenhos era perigoso porque transmitia doença. Agora, com a multiplicação da Bíblia, veio também a Reforma Protestante, muitos panfletos foram impressos e divulgados em toda a Europa. E por causa também dos livros, principalmente da Bíblia, os centros urbanos da Europa começou a ter muita gente para aprender a ler e aprender a escrever. Isso mesmo, porque foi um incentivo à tradução da Bíblia, de outros livros também. A tradução da Bíblia que foi impressa foi a chamada Vulgata Latina,
a tradução de Jerônimo, do século IV. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos celebrar o Dia da Bíblia, que é o segundo domingo de dezembro. Nós que valorizamos a palavra de Deus, que temos a palavra de Deus no nosso coração, vamos a cada dia estar meditando nessas verdades e vivendo tudo aquilo que Deus nos ensina.